Olá, amigos! Aqui em São Paulo, a seleção brasileira, enfim, está completa para seguir a preparação para os jogos contra o Chile e contra o Peru. O primeiro desafio já é nesta quinta-feira, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. A pentacampeã mundial encara a penúltima colocada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, jogando fora de casa. Na tarde de segunda-feira, chegaram os últimos atletas convocados pelo técnico Dorival Júnior. A dupla do Paris Saint-Germain, Marquinhos e Beraldo. Inicialmente apenas o Marquinhos tinha sido convocado, mas com a grave lesão do Bremer, da Juventus, o Beraldo foi chamado de última hora pelo técnico Dorival Júnior para integrar a lista de convocados para esta data FIFA do mês de outubro. As outras duas peças, o estreante Abner, atleta da equipe do Lyon, também convocado já na lista inicial pelo técnico Dorival Júnior, e o Rafinha, que volta à seleção brasileira após ter ficado de fora em virtude de uma suspensão da data FIFA do mês de setembro. Rafinha, que vive um ótimo início de temporada com a equipe do Barcelona em La Liga, inclusive no domingo, na partida em que esteve dentro de campo pelo Campeonato Espanhol, o atleta deu 2 assistências na vitória da equipe da Catalunha. Então a equipe fica completa, os 23 convocados já estão à disposição do técnico Dorival Júnior. É um desafio muito grande a questão dos cortes. Dorival teve que fazer 5 cortes em virtude de lesões nesta preparação da seleção para os 2 jogos na data FIFA do mês de outubro, mas não pode ser motivo para justificativa. É uma data FIFA crucial para aquela que vai ser a sequência da seleção brasileira na caminhada para a Copa do Mundo de 2026. Bolívia e Venezuela estão ali no nosso cangote. Paraguai também está de olho para tomar a nossa 5ª colocação. E nesta rodada das eliminatórias, a Colômbia vai enfrentar a Bolívia na altitude, a Argentina vai enfrentar a Venezuela. Então, é claro, pode ser positivo que Venezuela e Bolívia ganhem os jogos e a seleção brasileira, vencendo o Chile, possa ganhar posições na tabela de classificação. Mas se nós não vencermos, corremos um seríssimo risco de entrar na partida contra o time do Peru na próxima terça-feira, já fora do G6 e possivelmente até do G7. Na caminhada para as eliminatórias, eu lembro que depois da data FIFA do mês de outubro, a seleção brasileira vai enfrentar as 4 semifinalistas da Copa América. Venezuela fora de casa, Uruguai em Salvador ainda nesse ano de 2024, no mês de novembro. Em março, a caminhada da seleção brasileira se inicia em 2025, já tendo de cara nada mais, nada menos do que aquelas que são consideradas hoje as melhores seleções sul-americanas. A Argentina, campeã do mundo e campeã da Copa América, e a Colômbia, que apesar de ter ficado de fora da última Copa do Mundo, já foi finalista da Copa América e vem num trabalho de crescimento visando o Mundial de 2026. Bom, há uma expectativa muito grande que já para este duelo de quinta-feira contra o time do Chile, o técnico Dorival Júnior faça mudanças no 11 inicial, sobretudo na estrutura de meio de campo. Este é o 4º período, é a 4ª convocação que o técnico Dorival Júnior teve à frente da seleção. A primeira foi em março, quando vencemos a equipe da Inglaterra e empatamos contra o time da Espanha. A segunda, o maior período, quando a equipe foi convocada para a Copa América, disputou 2 jogos preparatórios contra México e Estados Unidos, e durante a Copa América enfrentou Costa Rica, Paraguai, Colômbia e Uruguai. Na última apresentação em setembro, a equipe com placares magros venceu por 1-0 o Equador e perdeu de 1-0 para a equipe do Paraguai. Há um problema detectado, que é o meio de campo, o setor criativo da seleção brasileira. O time está muito espaçado, a equipe não está conseguindo ter um volume criativo importante para superar os adversários. Então o Dorival Júnior deve já no treino desta terça-feira, quando ele vai esboçar o 11 inicial da pentacampeã mundial, fazer alterações. E uma dessas expectativas é que ele jogue apenas com um volante, quem sabe, atuando com o André, o único volante de ofício convocado nessa lista da seleção brasileira. Lembro que na Copa América o Ederson, volante da Atalanta, havia sido chamado, o Douglas Luiz e o João Gomes. O André ficou de fora em virtude de uma lesão. Então uma renovação completa no setor. Dos 3 nomes que estavam na data FIFA da Copa América, nenhum deles voltou para essa data FIFA do mês de outubro. O único que chegou a ser chamado em setembro foi o João Gomes, mas dessa vez
o cria do Flamengo ficando de fora da lista de convocados do técnico Dorival Júnior. Mas há uma expectativa muito grande que ele jogue apenas com o André e promova a entrada de 2 articuladores, podendo jogar com o Paquetá recuado, assim como o Tite fez durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar, ou então sacando o Paquetá do time e escalando Andreas Pereira e Rodrigo no 11 inicial da seleção brasileira, abrindo a possibilidade de escalar 2 pontas abertos e um centroavante de origem, que pode ser ou o Endrick ou o Igor Jesus. Eu repito, o Dorival vai começar a esboçar esse time titular, mas com uma expectativa muito grande que mudanças sejam feitas na estrutura de meio de campo da seleção no treino desta terça-feira na Academia do Palmeiras, que fica localizada aqui na Barra Funda, na cidade de São Paulo. Uma mudança que já está certa. Ederson vai voltar ao gol da seleção brasileira. O goleiro da equipe do Manchester City já não joga com a pentacampeã mundial desde outubro do ano passado. Sim, nesta data FIFA, o Ederson completa 1 ano desde as últimas atuações que ele teve com a maior seleção do planeta. Em outubro do ano passado, ele foi o titular no empate contra a Venezuela e na derrota para a equipe do Uruguai. Em novembro, ele teve uma lesão, ficou de fora. Em março, novamente, ele teve uma lesão, ficou de fora. Eu lembro que o goleiro titular da data FIFA do mês de março foi o atleta Bento, que à época era jogador do Atlético Paranaense e agora atua pela equipe do Al Nassr, da Arábia Saudita. O Bento foi o titular em março. Durante a Copa América, mais uma vez, o Ederson teve uma lesão já no final da temporada do Manchester City, perdeu a reta decisiva, inclusive, da Premier League, não pôde estar junto com a seleção na Copa América. Os goleiros àquela altura eram Alisson, Bento e Rafael, do São Paulo. Foram os atletas convocados pelo técnico Dorival Júnior para a competição nos Estados Unidos, e o Alisson foi o titular naquele período. Na data FIFA de setembro, pela primeira vez, o técnico Dorival, em tese, teve os 3 goleiros do ciclo: Alisson, Ederson e Bento. E ele preferiu pelo Alisson. O Alisson foi o titular da seleção brasileira, tanto contra o Equador em Curitiba, como também contra a equipe do Paraguai, jogando em Assunção. O Ederson tinha sido chamado pela primeira vez para a Copa América, mas depois da lista ser divulgada, ele teve uma lesão. O Rafael foi convocado às pressas para a competição nos Estados Unidos, e aí sim, em setembro, o Ederson foi treinar normalmente no CT do Atlético Paranaense, mas eu repito, a opção do Dorival Júnior junto ao preparador de goleiros da seleção brasileira, o tetracampeão Cláudio Tafarel, foi de escalar o Alisson. Então, o goleiro com mais partidas no ciclo do Dorival Júnior foi o Alisson, mas dessa vez o Alisson tá de fora. Os goleiros à disposição: o Everton, que volta, não tinha sido chamado desde a Copa do Mundo de 2022, Ederson do Manchester City e o Bento, da equipe do Al Nassr. Ederson será titular da seleção brasileira pela primeira vez sob o comando do Dorival. O Alisson ganhou a confiança durante o período da Copa América. Foi um período de quase 40 dias de preparação. É natural que quando você perde um período como esse, tão intenso, de mais de um mês de convivência, você acabe dando a oportunidade para que um outro atleta vá ganhando a confiança do comandante da seleção brasileira. É claro que isso não define o goleiro para o ciclo, até porque ainda faltam um pouco menos de 2 anos para a Copa do Mundo, mas será a oportunidade, enfim, de o Ederson vestir a camisa da pentacampeã mundial, atuando como titular. Ele que não entra em campo, apesar de já ter sido convocado para a data FIFA do mês de setembro, desde outubro do ano passado. O Ederson fala sobre essa expectativa de retorno à maior seleção do planeta. É sempre bom estar de volta na seleção brasileira, estar servindo o seu país. Muito contente. Sabemos do que temos passado durante essas eliminatórias. Creio que estamos numa fase de crescimento, de adaptação, mas precisamos retomar as vitórias e encostar nos líderes, que é onde que é o nosso lugar. Então vamos trabalhar muito, nos dedicar bastante, porque eu acho que com a vitória, você ganhando os jogos, automaticamente vem confiança dos torcedores também. Então esse é o nosso primeiro pensamento: primeiro ganhar as 2 partidas que temos para retomar a confiança, e depois pensar nos outros quesitos, jogar um bom futebol e o que vem adiante. Mas eu acho que o mais importante nesse momento é
Nós única e exclusivamente pensamos na vitória. O goleiro Ederson também fala sobre um outro aspecto muito importante, que foi o período de ausência, em virtude das lesões. Sobretudo no momento em que um novo treinador está chegando. O Ederson se apresentou pela primeira vez ao Dorival Júnior, foi ter um contato na seleção brasileira. É claro que o Dorival, quando iniciou a trajetória dele antes da data FIFA de março, fez visita aos clubes na Europa, conversou com os atletas, mas o primeiro contato com o professor Dorival na seleção foi apenas na capital paranaense, na apresentação para a data FIFA do mês de setembro. Isso gera um impacto muito grande, como a gente estava falando. É um momento em que novas ideias estão sendo implementadas, então você chega com a barca andando, você tem que correr para... É como se o aluno que perdeu as aulas, né, porque estava doente, para entender o processo, para entender a dinâmica e se colocar na briga pelo 11 inicial. O Ederson, ele fala sobre isso no momento de estabelecimento de conceitos. É claro que como o Dorival Júnior ainda está tendo muita dificuldade em implementar ideias, é natural que mudanças aconteçam de uma data FIFA para outra. Mas o Ederson também fala sobre essa expectativa que ele estava vendo para a data FIFA do mês de setembro, e ele também aborda o fato dele ter ficado no banco de reservas nos jogos contra a equipe do Equador e contra a equipe do Paraguai. É sempre difícil jogar contra o Chile, né? Sempre que nos enfrentamos, tem causado muitas dificuldades pra gente e cada jogo tem sua história, né? Então, nesse próximo nosso jogo é uma outra história, vamos jogar na casa do adversário. Então, espero que a gente possa fazer uma boa preparação, se preparar bem para ir em busca da vitória. Não, tava mais tranquilo, mas nos últimos 2 jogos das eliminatórias, aí sim eu tava com uma expectativa muito grande. Por conta da temporada passada no meu clube, eu ter tido algumas lesões que puderam atrapalhar a minha vinda para a seleção, né? Infelizmente tive uma lesão no reto femoral, tive uma lesão na face também que acabou me tirando da Copa América, então fiquei muito chateado porque você não conseguir representar seu país é muito difícil, ainda mais sabemos que isso é uma fase que é passageira muito rápida. Então, naquele momento, eu fiquei muito triste, muito chateado, porque eu queria ter contribuído no restante da temporada para o meu clube, que estava numa fase muito importante, e, consequentemente, ir para a Copa América também para ajudar a minha seleção. Infelizmente, acabei tendo lesões que não permitiram isso. Mas estar de volta na seleção é muito bom, é o que vem já de 2 ciclos de Copa do Mundo, então poder estar participando de um terceiro, para mim, é muito gratificante, é muito importante. E vejo que é um ciclo com jogadores novos, com um novo treinador, com novas ideias, com novas maneiras de lidar as coisas. Então, as expectativas sempre serão as mais altas possíveis. Tô super tranquilo, sempre quando eu vim para a seleção, vim com expectativa de jogo, muitas das vezes acabei não jogando, mas faz parte do processo. Agora não é diferente, venho tranquilo, vou me preparar da melhor forma possível, me preparar bem. É claro que a decisão final é sempre do treinador, mas é claro que fica uma expectativa grande, então vou trabalhar, vou dar o meu melhor e vou buscar meu lugar no 11 do time. Tá aí, portanto, o goleiro Ederson de volta à seleção brasileira. Ele vai ser o titular nessa data FIFA do mês de outubro. Expectativa tanto contra o Chile como também contra o Peru, que ele seja o goleiro da seleção brasileira para esses jogos importantíssimos da pentacampeã mundial. A zaga não tem sido o maior dos problemas da nossa seleção. Setor criativo talvez seja o cerne da dificuldade em que a seleção brasileira está tendo de construir placares melhores, tanto na Copa América como também agora na data FIFA do mês de setembro. Eu lembro que na Copa América 1-1 contra a Colômbia, 0-0 contra a equipe do Uruguai. Então, os resultados da seleção brasileira, tirando aquele duelo contra o México, tirando o duelo contra a equipe da Espanha, lá em março, tem sido placares magros, 1-1, 1-0, 0-0, não tem fugido muito dessa tônica, os placares da equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior. Mas me diga, quem é o teu goleiro titular pro ciclo, visando Copa do Mundo de 2026? Tá na hora do Ederson tomar essa posição? O Alisson foi o goleiro titular da Copa do Mundo de 2018
e da Copa do Mundo de 2022. Já aconteceu algumas vezes a gente ter goleiros titulares por 2 Copas do Mundo. Agora, 3 Copas do Mundo seria um feito sensacional do atleta do Liverpool, que inclusive tem o interesse do Bayern de Munique de levá-lo para a Baviera, para ser goleiro da equipe alemã. Mas para esse ciclo de Copa do Mundo de 2026, os 3 nomes mais consolidados, Alisson, Ederson e Bento. Quem seria o seu titular? Ou seria um outro? Eu conto com a tua participação, eu conto com teus comentários. Bom, seleção brasileira vai fazer o primeiro treino com o time completo na tarde desta terça-feira, sob o comando técnico Dorival Júnior. As atividades nessa primeira perna da data FIFA estão sendo realizadas em São Paulo. Muita gente está perguntando por que a seleção não está utilizando a Granja. A justificativa é a logística. A seleção utilizou a Granja Comari no mês de novembro, viajou para a Colômbia, foi até o aeroporto do Galeão, num deslocamento com os batedores não demora mais do que 1h30. Mas a justificativa foi logística, porque em tese está mais perto do aeroporto de Guarulhos, para que a seleção brasileira tenha um deslocamento menor. Inclusive a expectativa é que durante todo esse ano de 2024 a seleção brasileira não utilize o centro de treinamento próprio que tem, com estrutura de ponta em Teresópolis. É claro que tudo aquilo que o time precisa é atendido pelo CT do Palmeiras Academia, que também tem uma estrutura de ponta aqui em São Paulo, mas é importante trazer essa informação, motivo pelo qual a seleção brasileira justifica a não utilização da Granja Comari nesse mês de outubro, apesar de estar realizando a preparação para um jogo fora de casa em território brasileiro. Então essas são as principais notícias da pentacampeã mundial. 2 treinos fecharão as atividades para o duelo contra a equipe do Chile, que acontece na próxima quinta-feira, fora de casa, onde a seleção brasileira tem uma necessidade urgente pela vitória. Eu sou o Marcelo Marinho, tô contigo nessa, direto de São Paulo, na cola da maior seleção do planeta, no sonho, em busca da 6ª estrela.